Os dados iniciais que eu falei na live era sobre o crescimento da obesidade infantil, que são fatores de risco que se iniciam na infância, mas que as doenças vão aparecer na vida adulta, e que a criança que tem obesidade infantil, ela tem uma possibilidade maior de permanecer obeso na vida adulta, e com isso as complicações que a obesidade pode causar, como diabetes, pressão alta, a resistência insulínica, a síndrome metabólica, né? Que pode desencadear, então, as complicações dessa obesidade. E que a gente pode prevenir com as dicas que a gente deu lá, tá? São dados alarmantes, cerca de 100 milhões de crianças obesas no mundo nós já temos, e a tendência é que isso aumente muito nos próximos 5 anos, se nós não nos alertarmos e fizermos algumas mudanças. Onde a gente consegue prevenir a obesidade? Por onde a gente começa para prevenir a obesidade infantil? Tá bom. Então, a gente começa prevenindo a obesidade infantil antes mesmo da concepção, né? E o que eu quero dizer com isso? Antes da gente gestar uma vida, né? Antes da gestação. Hoje em dia, a mulher está programando mais a gestação. E isso é ótimo, né? Você conseguir programar uma gestação é perfeito. Por quê? Porque a gente consegue parar, olhar, né, pra gente, ver se tem uns quilinhos a mais ali e conseguir mudar isso, emagrecer, fazendo dieta. Eu também gosto de falar em dieta, né? Eu prefiro falar que a gente pode fazer uma reeducação alimentar. Isso a gente vai mudança de hábitos. Mudança de hábito. A gente levar isso para gestação e para a vida inteira, né? Dieta a gente faz um mês e enche o saco e não faz mais, né? Então, é importantíssimo olhar para os nossos hábitos alimentares, ver o que não está adequado e mudar. Outra coisa muito importante também é, se preparando para a gestação, é procurar uma atividade física, deixar o sedentarismo um pouco de lado, procurar uma atividade física que te dê prazer, que você goste, né? E inserir essa atividade física na rotina, pelo menos aí 3 vezes por semana, né? E isso, você entrando numa gestação com o peso adequado, o peso ideal, mas mais para o peso adequado, você consegue aí evitar uma diabetes gestacional, você consegue evitar uma pré-eclâmpsia, né? Não tem só benefícios para a mãe, para a futura mãe, mas também bebê. Então, quanto mais adequado esse peso tiver, né, antes da gente engravidar, melhor, né? Sim, até saiu um trabalho recente, na semana passada, que o que a mulher come durante a gravidez, sim, pode repercutir numa obesidade infantil. Então, realmente, e aqueles bebês que nascem com macrosomia têm maior chance também de desenvolver obesidade infantil. Então, eu falo assim, bem perfeita, bem isso que eu explico no consultório. Eu acho que tem que mudar hábitos mesmo e a questão da atividade física, porque quando você faz uma coisa que você gosta, é muito mais fácil de você manter. E quando você não faz dieta muito restritiva, de questão de que você acha que você não vai conseguir seguir, é muito mais fácil de você manter também. Porque eu falo assim que logo que engravida, é um pouco fácil, é mais fácil das mulheres se preocuparem se eles têm essa orientação de que realmente vai afetar a vida do bebê ali. E isso vai repercutir para a infância e para a vida adulta. Porque quando a gente está grávida, a gente pensa muito no nosso filho, né? E a gente fala, não, por ele eu faço. Então eu brinco até que é uma época até mais tranquila só que tem que ter essa orientação de que realmente não é só o diabetes gestacional que precisa cuidar. Realmente assim, quanto as mulheres obesas, elas têm uma chance 3 vezes maior de desenvolver essa diabetes gestacional. E para a mulher, para a mãe, né? O risco é de, se ganhar muito peso, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, parto prematuro, e para o bebê a macrosomia, o risco de obesidade. Então, a gravidez não é o momento para perder peso, mas é o momento para você cuidar da alimentação. E assim, as mulheres se preocupam, doutora, mas eu preciso perder peso nesse momento. Não, na hora que engravida, né?
muda os hábitos que eles acabam mantendo ali no primeiro trimestre, tudo eles acabam mantendo. Mas não uma dieta muito restritiva, assim como você explicou, de mudança de hábitos, que quanto mais você mudar, mais você continua. Isso mesmo. E depois da gravidez, isso é antes de engravidar, e na gravidez. De engravidar. Aí, a alimentação da gestante, né? Eu gosto de falar duas coisas. Quando você já está gestante, o embrião já está ali, não é o momento de fazer dieta, tá? Gestação não combina com dieta. Então, por isso é importante desse peso antes de engravidar, tá? A gente sabe que fazendo dieta, nós cortamos nutrientes, vitaminas e minerais. E não é a hora disso acontecer, né? Porque o bebê, ele precisa de vitaminas, minerais e nutrientes adequados. Então, é a hora da mulher pensar que ela tem que se alimentar bem, né? E não ao contrário. Esqueci a palavra dieta, tá? Outra coisa que eu gosto de falar, antes de falar da alimentação da gestante, é que existe ali os primeiros 1000 dias de vida do bebê, né? Os primeiros 1000 dias são muito importantes. É onde a gente consegue imprimir nesse papelzinho em branco, né? Que o bebê vem, bons hábitos que ele vai levar para a adolescência e para a vida adulta. Então, o que eu quero dizer com isso? Esses 1000 dias, eles começam desde a concepção. Então, são os 270 dias da gravidez, né? Da gestação, mais os 365 dias do primeiro ano de vida e mais os 365 dias do segundo ano de vida. Então, se você for somar tudo isso, vai dar 1000 dias, né? Então, por que a alimentação da gestante é tão boa? Porque hoje a gente já sabe que esse líquido amniótico, né, que é onde o bebê fica ali, ele é aromatizado. Então, quanto mais diferente, mais diversificada essa alimentação for, mais sabores você está mandando ali para o bebê. E isso pode ter uma relação lá com a introdução alimentar, tá? Isso acontece também no aleitamento materno, né? Que a gente sabe que o leite materno, ele não tem o mesmo gosto todos os dias, muda muito conforme o que a mãe come, né? E isso vai ajudar muito lá na introdução alimentar. Porque aí o bebê já vai estar familiarizado com alguns sabores, né? Seria como ensinar o paladar logo desde cedo. Exatamente. Então é por isso que a gestante Por isso nada de paladar muito doce. Exatamente. Esse paladar a gente já vem, né? Já tá na gente. Então não vamos aí atiçar esse paladar doce. Sim. Então a alimentação da gestante, ela deve ser assim, a mais variada, a mais colorida, né? A mais nutritiva possível. Então sempre optar aí pelas carnes magras, pelos legumes, vegetais, frutas, verduras, né? E procurar comer os folhosos verdes puro, que é a couve, o brócolis, o espinafre, o aspargo, né? Que são ricos em ferro, que é fundamental para a gestação, e tanto para a mãe como para o bebê. Carnes magras, eu já falei, né? Peixe, atum, sardinha, salmão. Optar pelos alimentos integrais, arroz integral, macarrão, né? A linhaça, a chia, a aveia, né? Esses alimentos com mais fibra que também garantem um pouco mais de saciedade. Então, uma alimentação bem diversificada, com comida de verdade, né? E isso é importante também falar, que uma coisa que você falou, né? Não é hora de fazer dieta. Então, gente, não é hora de cortar carboidrato, tá? Não. Então, em torno de 45% a 60% da nossa dieta é carboidrato. Só que ninguém tá mandando comer pão, arroz e macarrão. É para comer os carboidratos bons. Então, é para comer batata doce, batata, pão integral, arroz integral, pode comer. Então, não é hora de fazer dieta restritiva. Nada de dieta very low carb para isso. E outra coisa, uma dúvida frequente das mães é achar que quando o bebê nasce grandão, cortou só um pouquinho, Quando o bebê, mas deu para escutar. Quando o bebê nasce grande, que é quando a gente fala que é macrossômico o bebê quer dizer que está saudável. Nem sempre, tá? Não tô falando que não é, mas uma das causas, principalmente quando tem diabetes gestacional, a causa que o bebê fica grande é justamente essa questão do líquido amniótico, porque a grávida ela tem uma resistência insulínica, então ela tem uma insulina um pouco alta. Essa insulina alta, ela passa no líquido amniótico e o bebê sente essa glicose mais alta e
produz mais insulina. E ele produz insulina por conta do líquido muito, com uma glicose mais aumentada, mais doce. Então, essa insulina alta vai fazer o bebê ficar gordinho, porque a insulina é um hormônio anabólico. Então, não quer dizer que ele está com 4 quilos, 4,5 quilos, que ele é um bebê mais saudável por isso, tá? A gente tem a faixa de que deve ficar, né, entre 2,7 kg ali, 3 quilos não me recordo, depende muito da idade gestacional, 3,6 kg, 700, tem um gráfico que a gente faz. E também não pode fazer a restrição, porque existem bebês que ficam com restrição do crescimento intraútero. Então, o bebê é muito pequeno por falta de nutrientes. Então, eu falo, descasque mais, desembale menos e coma comida de verdade. Não precisa ser por 2. Faz refeições menores, faz refeições fracionadas, né? Não é para ficar muito tempo sem comer também. E então, depois só para complementar dessa questão de grávida não come por 2, eu gosto que as gestantes pensem assim: grávida não come por 2, grávida come 2 vezes melhor, né? Então a gente tem que pensar assim. Pensem assim que tá tudo ótimo, mas grávida come por 2, não. Grávida come 2 vezes melhor. É assim que a gente tem que pensar. Isso mesmo. A amamentação. Mas um dos benefícios da amamentação é nosso tema da nossa live hoje, né? É a prevenção da obesidade. E prevenindo essa obesidade, a gente diminui lá na frente, né, os riscos aí de ter um colesterol alto, uma hipercolesterolemia, ter a pressão alta, né? Ter diabetes, então todas essas doenças, né? Então, a amamentação é tudo de bom. A gente sabe que há evidências, né, científicas que nos mostram que o aleitamento materno apresenta benefícios a longo prazo, tá? Não só no período que o bebê mama, mas a longo prazo. Então, isso é ótimo, não tanto só para a mãe, não tanto só para o bebê, esses benefícios, mas também para a mãe, tá? Então, se você tem o desejo de amamentar, porque a gente sabe que a amamentação não é essa propaganda toda, né, que a gente vê na televisão. A mãe plena, com o bebê ali mamando, com a pega super correta, né? Você amamentou, você sabe. Não é fácil a amamentação. Então, se você tem esse desejo de amamentar, né, sabendo de todos os benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê, e você tá com dificuldade, procure um profissional. Tá? Porque a amamentação, ela vale cada gota. É importante, né? Sabendo do benefício, então muita gente assim, a gente sabe também que tem as pessoas que não conseguem amamentar, e a gente já vai falar sobre isso, que aí é importante, assim, todo afeto que você dá, todo carinho você pode dar também, oferecendo ali a mamadeira, e o que você vai oferecer. Mas esses estudos todos, eles são justamente para poder incentivar a amamentação, que é um leite muito barato, que você pode suprir o bebê, sim, e você também ainda traz os benefícios a mais, que seria diminuir o risco de obesidade. Isso já foi comprovado em vários trabalhos. Mas, doutora, não consegui amamentar, meu bebê vai ter obesidade por conta disso? Não. Existem todos os outros fatores que você pode fazer. E o próximo ponto não consegue amamentar, qual leite oferecer para o bebê? Que isso você pode também evitar a obesidade. Então, Fran, que tipo de leite que é importante oferecer? Então, isso é uma dúvida bem frequente também. A gente sabe que os pediatras orientam, mas não são todos que têm acesso, né, ao pediatra, às vezes não conseguem ir no posto, e por isso essa importante orientação também. Qual leite é melhor? Deixa eu só falar antes do leite melhor, que eu vi uma pergunta ali que eu já fico com o meu coração acelerado. Gente, não existe leite fraco, tá? O teu leite é especialmente ótimo pro teu bebê. Não existe leite fraco. Isso é um mito que a gente precisa esquecer. Isso é mito, tá? Leite fraco não existe. O teu leite, sim, é suficiente para alimentar aquela criança. O teu leite traz todos os benefícios que a gente acabou de falar. Então, leite fraco não existe, tá bom? Por favor. A gente acaba vendo os parâmetros, né, de peso, estatura do bebê,
Sim, e o bebê, ele mostra quando ele está com fome. Então, se o pediatra viu que não está ganhando muito peso, ele vai orientar, depois de dar, estimular ali, ó, às vezes a pega tá errada, às vezes o bebê você não tá colocando tanto no peito para produzir o suficiente. Então tem várias coisas antes de achar que é falta do leite para pensar que o seu E leite está fraco. suplementar. Então, de Isso. suplementar. Perfeito. Então tá, né? Então a mulher tentou amamentar ou por decisão, enfim, não vamos entrar nessa discussão, né? Não conseguiu amamentar. Existem as fórmulas infantis, então, que a gente pode oferecer para essa criança, tá? Como que funciona? Do 0 aos 6 meses, leite materno ou fórmula, tá? Fórmula infantil. Dos 6 aos 12 meses, leite materno ou fórmula infantil. A partir de 1 ano de idade, continua o leite materno ou a fórmula infantil, tá? E isso é uma orientação muito individualizada. A fórmula infantil e o leite materno podem continuar até os 2 anos, não tem problema. Mas quando o bebê completa 1 ano de idade, a gente já pode introduzir o leite de vaca integral, tá? Então, se a família não está disposta mais a comprar a fórmula ou não quer mais, né, comprar a fórmula, porque fórmula infantil realmente tem um preço mais elevado, né? E por isso que eu falo que a orientação é atualizada, depende de família para família. Mas a gente já pode oferecer o leite de vaca, então, a partir de 1 ano, esse leite de vaca integral, ou o leite em pó integral, tá? Então, são aí as opções que a gente tem. É só leite, né? Não precisa colocar nesse leite os achocolatados, não precisa colocar açúcar, Mucilon. né? Mucilon. Se é da rotina da família, né, ingerir esse leite, ok, dá para o bebê. Só o leite ali no copinho, né, onde o bebê já está acostumado a tomar, não tem problema, tá? Mas é leite. Então, leite, se for o líquido, é leite tipo A, né? O HT, pasteurizado, que tem lá nos ingredientes só leite. Ou o leite em pó, né? Que também deve ter lá nos ingredientes somente leite. Tá. E é muito importante ler o rótulo daí, né? Porque, e outra coisa que eu quero falar é que muitas famílias vêm conversar comigo sobre a questão do leite, porque essa questão do leite dá bastante pano para manga, né? Essa questão do leite em pó, muitas famílias só procuram leite em pó da latinha amarela. Eu não vou falar aqui a marca, mas todo mundo sabe qual é a latinha amarela, né? Não existe só leite em pó integral, que é só leite, só da latinha amarela. Existe uma quantidade enorme de marcas que também vendem o leite em pó integral e que nos ingredientes está só leite. Então é só virar ali e ler o rótulo, né? Não tem problema não ser da latinha amarela, tá? Até na hora que a gente estava falando, a Maíra perguntou, ela mama bastante e tem... Ela mama bastante. Eu achei que não fosse várias suficiente. Isso. Então, assim, se o bebê estiver ganhando peso e se a pega estiver adequada, estiver ingerindo bastante, a mãe estiver ingerindo bastante líquido, também é importante não fazer dieta muito restritiva, porque realmente você está produzindo leite, manter aquela alimentação saudável como da gestação é suficiente. Então, principalmente se o bebê estiver ganhando bastante peso. Então, o bebê na curva adequada, isso não tem problema que ela mame bastante. Ela tá muito e dependendo, a gente não sabe a idade do bebê, né? Porque se esse bebê for muito pequenininho, ele vai mamar mesmo, várias vezes ao dia, né? O estômago do bebê é muito pequenininho. Rotina. Exatamente. Isso. Então Agora, vamos falar sobre a introdução alimentar, então. Tá. Quando que o bebê precisa comer? Porque a gente deu leite, o leite, então, conforme a idade vai mudando, né? A necessidade e a quantidade. Então, gente, depois dos... Vocês ouviram o que a Fran falou, né? Após os 2 anos de idade, 500, 600 ml, Fran? Após os 2? Não, após 1 ano. Após um ano de idade, 500 ml. 500, então, de 600 a 500 É muito importante, então... entender que até 1 ano o leite é mais importante.
E a introdução alimentar, ela serve para a criança aprender a comer, que nós vamos começar a falar da introdução alimentar. Depois de um ano, a comida é mais importante. Então, não se preocupe, não precisa manter 4, 5 mamadeiras, gente. O leite é suplementar, ele vai complementar ali. Perfeito. E assim, o leite, a gente sabe de todos os benefícios dele, só que depois de uma certa idade, o leite ele tem gordura. Então, assim, a criança vai diminuir o tanto que ela come, se ela mamar muito. Principalmente se a gente não colocar uma rotina. Vou deixar você falar, Fran, sobre a introdução alimentar. Depois a gente fala um pouquinho mais disso. Só para a gente não pular aí, né? Então, a introdução alimentar deve começar aos 6 meses, tá? Então, o bebê tem que ter realizado 6 meses, tá? Tem que ter completado 6 meses. Mais os sinais de prontidão, tá? O que são os sinais de prontidão? Os sinais de prontidão é o bebê ter controle da cervical, tá? Então, você colocar o bebê sentadinho no chão, sem apoio ou com o mínimo de apoio possível, e esse bebê conseguir se manter sentado por alguns segundos, sem ficar, né, indo para o lado ou para frente, isso é um sinal de prontidão, tá? O bebê levar objetos à boca também é um sinal de prontidão. O bebê ter interesse pelo alimento, por exemplo, você está ali comendo uma banana, né? E o bebê está por perto. O bebê ter interesse nesse alimento também já demonstra um sinal de prontidão. E isso é bom, é legal também falar que o bebê tem curiosidade por esse alimento. Ele não tem vontade. Não é vontade, ele não conhece. Tá? Ele não tem vontade. A gente não tem vontade do que a gente nunca experimentou, tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que lembrar muito, porque às vezes o pai tá ali comendo um picolé, né? Se deliciando com o picolé no calor. A criança tá enlouquecida, porque geralmente o picolé é colorido, né? Uma nova cor. E ela tá enlouquecida, mas não é porque ela está com vontade, né? Porque aí os pais acabam falando, ai, tá com vontade, deixa eu dar um pouquinho. Gente, não é vontade, tá? É curiosidade. A criança tem curiosidade pelo aquilo ali. Então, isso é um sinal de prontidão, ter curiosidade pelo alimento. E mais um sinal de prontidão é ter a protusão da língua diminuído, tá? Porque o bebê, ele fica assim, né? Com a língua para fora. Se você for colocar um alimento e essa protusão da língua não tiver diminuído, ele vai colocar o alimento para fora. Tanto com a colher, quanto se ele for comer com a mãozinha dele, tá? E isso acontece geralmente com 6 meses. Então, aos 6 meses, os sinais de prontidão, geralmente ali acontece tudo junto, ou 6 meses e uma semana. Então, é importante esperar, tá? Não começar a introdução alimentar com 4 meses, porque aí a gente já tem estudos que comprovam que isso pode influenciar também na obesidade, né? Pode ser um indicativo aí para a criança ter obesidade. A criança com 4 meses não está pronta para comer, tá? Então, esperar os 6 meses mais sinais de prontidão, tá? E como começar essa introdução alimentar, né? E aí, a primeira coisa que eu falo para as famílias que me procuram é: vamos olhar primeiro, antes de começar a dar esse alimento para o bebê, vamos olhar primeiro para a alimentação da família. Essa família tem bons hábitos alimentares? Como está a alimentação dos adultos, né? Porque hoje em dia não existe comida de bebê. A gente não fala assim, vamos fazer a comida do bebê e a comida da família. Não. O bebê nem quer comer, né? Nem quer comer. A comida é só para ele. Exatamente, porque o bebê, ele aprende... vai querer comer a comida da família. Ele aprende por imitação. Então, tudo que tu comer, ele vai querer comer. Ele vai imitar, né? Você vai ser o exemplo aí dessa criança, não só lá quando a criança é maiorzinha, mas o exemplo começa ali, quando o bebê nasce, né? E principalmente ali na introdução alimentar, o bebê copia muito os adultos. Então, essa coisa de comida da família e comida de criança não existe. Então, vamos olhar primeiro como estão os hábitos alimentares dessa família, tá? Sim, exemplos, gente, não é só falar, é de exemplos. Exatamente. Então, não adianta você dar água para o bebê e tomar Coca-Cola. Criança, quando ela entender, a primeira coisa que ela vai querer. Não é para fazer uma sopa para o bebê e comer um lanche do lado dele. Daqui a pouco ele está comendo o lanche. Se for o dia do lanche, todo mundo comeu lanche, quando for mais 3 anos de idade, já tá, vai comer todo mundo lanche, tudo bem, todo mundo come lanche.
Mas não pode virar não rotina. todo mundo. Isso. Então, gente, é importante já se preocupar na introdução alimentar, porque senão um bebê comer sozinho, que graça tem, né? De frente para alguém, comer, alguém olhar para você e falar, come. E você, tipo, ver todo mundo comendo uma comida diferente. Diferente você ali, né, com aquele negócio ali que ninguém tá comendo. Isso. Será que é bom mesmo? Então, se não tem comida, se não tem comida de criança, é a comida do adulto sem o sal? Sem o sal. Então, a comida deve ser a mesma comida da família, claro, né? Que com o bebê de 6 meses a gente vai fazer as modificações, tanto de textura, né? Da forma de apresentação e o sal. Então, a gente não indica sal para crianças menores de 1 ano, tá? 11 meses e meio, um ano. Lembrar de pode colocar os temperos naturais também, nada de pode usar todos prontos. os temperos, todos os temperos naturais, né? Salsinha, cebolinha, alho, temperinho verde, tomilho, cebola, enfim, manjericão, hortelã. A gente tem aí. Dá para fazer de vários gostos e usar todos os temperos diferentes. Isso, né? Daí só cuidar, claro, na textura ali que for oferecer para o bebê de 6 meses, tá? O que eu ia falar, como começar, né? Com qual alimento começar? A gente não tem uma literatura ou um guia que nos fale, você tem que começar com a banana, ou você tem que começar com o brócolis, né? Não. Você pode começar com o alimento que você quiser, né? Desde que o alimento seja saudável e apropriado para uma criança de 6 meses. E eu sempre oriento as famílias a começarem com o alimento da época, tá? A fruta da época, a verdura da época, né? Mais fresca. Porque tem os três Bs, né? É boa, bonita e barata, né? Então, tem menos agrotóxicos, é mais saborosa, mais nutritiva. Então, comecem com os alimentos da época. Tá? Da época e do lugar, né? Que a gente sabe que isso muda também de vários. Isso, exatamente, né? O alimento da época ali onde a família vive. Dá preferência para os orgânicos, né? Eu gosto de falar isso, mas também gosto de falar que a Nutri mandou eu dar alimento orgânico. Eu não posso comprar uma maçã orgânica, então eu vou comprar uma bolachinha que é mais barata, né? Então, se não é para dar orgânico, não vou dar. Não. Se não puder comprar orgânico, não tem problema. Compre a maçãzinha lá que você puder comprar. Dá preferência para os orgânicos, porque a gente sabe que tem menos agrotóxicos, né? Enfim. Mas se não for o caso, não tem problema. Mas não deixar de comprar um alimento porque ele não é orgânico, tá? Eu gosto de falar isso também para as famílias. Muito importante. E os sucos, Fran? A gente falou dos alimentos, né? De preferência inteira, para ele pegar, para ele ir na consistência. E os sucos? O que você acha dos sucos? Os sucos, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Organização Mundial da Saúde, né, do Guia Alimentar ali do Ministério da Saúde, nos orientam, né, a fornecer o suco para a criança a partir de 1 ano de idade, tá? Porque já existem aí estudos que nos mostram, né, uma relação do suco com o aumento dos índices da obesidade, da obesidade, sobrepeso, mas também das cáries. Tá? Então, suco a partir de 1 ano, seja ele natural ou seja ele integral, tá? Nem natural antes de 1 ano. Então, sucos, a recomendação a partir de 1 ano. E antes de 1 ano, vamos oferecer a água. Vamos colocar esse hábito nas crianças de tomar fruta água, inteira. Tá? E fruta inteira. E a fruta inteira, exatamente. Em vez de fazer um suco que vai 3, 4 laranjas, vamos dar, que provavelmente a gente vai estar só oferecendo ali a frutose, né? Que é o açúcar da fruta. Vamos oferecer essa fruta inteira com todas as vitaminas, com as fibras, né? Que essa fruta nos traz. E a sensação ali, né? O toque, a textura, isso cria outra lembrança para a criança. Isso. E assim, uma coisa que muitas pessoas pensam mas ele não come a fruta, eu tô oferecendo pelo menos a vitamina da fruta. E isso é uma coisa que é melhor que você seja, já que ele gosta do gosto da fruta, porque se ele gosta do suco, ele gosta do gosto da fruta. Então, se ele gosta do gosto da fruta,
ofereça 5, 6 vezes, gente. Não é uma vez que a criança vai provar. E assim, às vezes também tem que lembrar da textura daquela fruta pode mudar. Então, às vezes ela comeu uma manga muito madura e não gostou da manga porque tá muito mole. Oferece ela um pouco mais firme. Então, a textura muda muito. A gente é assim, né? A gente não gosta de todo tipo de fruta, de todo... Então, assim, ofereça e sempre variedades, né? E outra coisa importante, oferecer o suco. A quantidade. Gente, não é para oferecer, não precisa de suco todas as refeições. Não precisa uma porção de suco, né, Fran? O suco eu sempre falo assim, foi liberado a partir de 1 ano, mas não é para oferecer todo dia, né? Não é para virar rotina aquele suco. A rotina da criança é água, né? Deixa o suco lá para o final de semana. Então aí o guia nos traz uma quantidade de 120 ml dia, tá? Para a criança, não mais do que 120 ml por dia de suco, mas né, não vamos oferecer suco para a criança todo dia, por favor. Vamos oferecer a fruta. E uma dica que eu dou, nunca ofereça só uma fruta, né? Oferece a laranja e a banana, porque talvez naquele dia ela não vai querer a laranja, mas ela vai ter a opção da banana, né? Então, se você tivesse oferecido só a laranja, você ia dizer, ela não quis comer fruta hoje. Mas oferece 2 opções, né? Talvez ela coma uma. Então, E outra coisa, uma dúvida frequente também é como adoçar esse suco, tá? Então, é assim, pessoal, de preferência, o suco natural, sem adoçar. Então, de preferência é isso. Caso a criança tenha... não se adoça, Não. Mas aí, assim, ela não... Igual a família não toma sem açúcar, né? Vai tirando devagar esse açúcar e acostumando o paladar de todos. Gente, é impressionante como o paladar acostuma, viu? O paladar se acostuma. Fique 30 dias sem comer um doce, come depois. Aquele doce, ele vai ficar muito doce. Então, a mesma coisa com o suco, é só você ir tirando devagar. Caso você queira utilizar adoçante, o mais seguro para criança é o stevia. Porém, não existe trabalhos do que ele pode fazer. Então, o problema do adoçante é que, mesmo que ele não tenha açúcar, né? Mesmo que ele tenha um baixo índice glicêmico, tá? Ele faz uma hiperinsulinemia rebote, ele pode causar. Então, o ideal é não adoçar. Ele vai tomar, se você quiser assim, adoçar um suco muito azedo, que ele não tome e que você realmente quer tomar aquele suco e oferecer para ele. Tente outras opções, como uma própria laranja adoçar o suco. Então, uma opção bem mais saudável, né? Então, vamos aproveitar a questão. Pode falar, tá? Eu gosto, só pegando esse gancho aí que a gente já falou do leite, né? Que você tá falando de ir diminuindo as quantidades. Eu gosto de falar isso também pro leite. Porque tem crianças ali de 1 ano que já tomam leite, né? E a mãe tá colocando ali o achocolatado. Então, tenta diminuir. Mas ele não toma 100. Mas tenta mudar isso, né? Tenta pegar aí um cacau 100% e aos poucos ir tirando esse achocolatado, né? Por exemplo, você usa uma mamadeira de 200 ml, você coloca 2 colheres de achocolatado. Amanhã, coloca 1,5 colher de cacau. No outro dia, 1 colher de achocolatado e 1 de cacau. E assim vai indo. Também não é para tirar assim da criança, porque a criança não vai tomar mesmo, né? E vai sentir a diferença. Então, é uma coisa gradual, bem como você falou, tá? Mas sim, dá para mudar sim, né? Dá para mudar. Dá para sempre ser mais saudável do que a gente é. Só basta aí um pouquinho de persistência. Outra, aproveitando o gancho do açúcar, então. Quando oferecer açúcar para criança e o mel também. Então, posso adoçar com mel? Precisa, açúcar? Quando que a gente pode oferecer para criança? A gente recomenda o açúcar a partir dos 2 anos de idade, tá? Então, não oferecer açúcar para crianças de 2 anos, por favor. E o mel, uma orientação do mel é acima de 1 ano, devido à bactéria aí, né, que causa o botulismo. Então, a partir de 1 ano, o mel poderia ser introduzido por esse motivo.
Mas a gente sabe que o mel, mesmo sendo um produto natural, ele é açúcar, né? Ele é uma bomba aí de frutose, ele é só açúcar. Então, por esse motivo, o mel é igual açúcar. A gente só recomenda adicionar na alimentação do bebê, né? Incluir na alimentação do bebê a partir dos 2 anos. Sim. Tá? E você mesmo já postou algumas receitas substituindo o açúcar nas refeições que dá para fazer no bolo, né? E umas opções bem saudáveis mesmo. Lembrando de não acostumar o paladar muito doce. A tâmara, a ameixa, né? E a uva passa, né? A banana bem madura, eu adoro usar banana. Banana também. deixa muito, muito doce. Então, aquela banana que já tá com aquela casca pretinha, ela tá muito doce. Se você aquecer ela um pouquinho ali na frigideira ou no micro, você vai ver, ela se até repugna de tão doce que ela é. Então, ela substitui muito bem o açúcar, a tâmara, a uva passa, o figo, um purezinho de maçã também substitui o açúcar para botar no bolo. Isso é uma dica boa, assim, para depois que você oferecer, gente, aquela criança que já é acostumada também com açúcar, ou até para adulto que quer comer, aquecer a fruta, ela vai liberar a frutose. Então, acho que todo mundo já comeu abacaxi na churrasqueira. Na grelha. Você pode fazer na grelha, você pode fazer isso no micro-ondas, colocar um pouco de canela para você, para criança. Sempre aquecer a fruta é uma boa dica para deixar ela um pouco mais doce. E você pode utilizar nas receitas também da família. Porque é aquilo, gente, não vai fazer um bolo de chocolate com cobertura para você e vai fazer um bolo todo sem graça para criança. A criança não... Desse tamanho se assim. você quiser, você come escondido, pelo menos. Aí, quando ela não puder. Come de noite, né? Quando a criança já tá dormindo, daí você vai lá e come. Mas não dá para criança. Não dá para criança. Então, lembrar, a partir de 1 ano, então, uma coisa importante, muito importante, gente. Quando a gente começa a introdução alimentar, acho que todo mundo já ouviu um pediatra falar, vamos manter rotina. Por quê? A criança, ela precisa saber o que vai acontecer depois. E isso com a alimentação também é assim. Então, cortem lanchinhos de bolachinhas, carregar bolacha na bolsa, tá com fome da bolacha, da não sei o quê. Isso é um dia ou outro, sabe, que sai da rotina, vai fazer alguma coisa, tudo. Mas também nessas horas é melhor ter um lanche saudável. Uma banana, muito fácil de carregar e pôr na bolsa. Então, assim, rotina. Se a criança não tiver rotina, ela vai querer, se ela quiser comer a hora que ela quiser, ela não vai ter fome no almoço. Então, Fran, quando a gente sabe se a criança come o suficiente, meu filho não está conseguindo comer. Qual dica você dá na hora da refeição que a gente também pode prevenir obesidade infantil? Porque a gente sabe que como comer e quanto comer, isso também tem relação. Tá. Aí a gente está entrando, então, na parte da quantidade, né? Sim. Qual a quantidade que essa criança tem que comer? Eu gosto de falar assim, quando a criança começa a introdução alimentar ali nos 6 meses, a gente faz uma divisão de tarefas, tá? E isso é muito importante que as pessoas aí que estão nos ouvindo guardem isso, tá? Qual é essa divisão de tarefa? A qualidade dos alimentos, a qualidade, o que você vai servir e aonde você vai servir essa refeição, isso é tarefa do pai, da mãe ou do cuidador, tá? A quantidade e a maneira que essa criança vai comer esse alimento é tarefa do bebê. O bebê, ele tem a saciedade muito bem esclarecida na cabeça dele. Ah, mas como assim um bebê de 6 meses sabe quanto precisa comer? Sabe, gente. Ele sabe quanto ele precisa comer. Um bebê de 6, de 7, de 8, de 9, 1 ano, 2, 3. Se você não influenciar nessa quantidade, seja com colherzinha, uma colherzinha só, filho, só mais uma colherzinha. Essa só uma colherzinha vai virando uma bola de neve. Vai acontecendo todo dia, né? E aí você vai empurrando ali. A criança vai perdendo a sensação de saciedade. E aí sim vira um problema lá na frente, tá? Então, eu não gosto de falar, não tem nenhum manual, nenhum guia que nos fale, ó,
Um bebê tem que comer 3 colheres de arroz, 2 de feijão, uma carne, uma cenoura e um brócolis. Não, gente, o bebê tem que comer quanto ele quer, tá? Quanto ele achar que é suficiente para ele. Uma coisa que a gente não falou, eu acho também, que você meio que pincelou, dos 6 até os 12 meses, o leite é o principal alimento dessa criança, tá? A alimentação vem só para complementar, tá? Então, não se preocupem. Essa faixa de 6 meses aí que a gente tem até 1 ano é para o bebê conhecer os alimentos. Então, o bebê vai conhecer os alimentos e vai criar um hábito ali saudável dos alimentos, né, mais naturais possíveis que você está dando para ele. Quando o bebê passa de 1 ano, então, de 1 ano para cima, isso inverte. O leite passa a ser só o complemento da comida. Então, esse bebê já vai estar com a alimentação mais aprendida, né? E o leite só vai complementar as refeições. Então, é o que você falou ali. Mas não se preocupar com quantidade, sabe? Eu não gosto de falar essa palavra. Deixa a quantidade para criança, né? Não vamos... Mas é isso. E assim, o criança não está com fome. Ela deve estar fazendo muito lanchinhos ao longo desse... Exatamente. Assim, uma bolacha, gente, é capaz. Uma bolachinha. Mas é só uma bolachinha até o almoço ficar pronto. É que a barriguinha dele já é assim, né? O estômago dele. Uma bolacha é capaz de reduzir a fome da criança. Então, assim, deixa a salada, tomate separado, alguma coisa, está com fome, dá alguma preparação. Alguma preparação já que já está do almoço. Isso eu gosto de falar também. Né? Tem uma salada já pronta, é 11h30, 11 horas. Dá uma coisa que já vai estar do almoço para a criança comer. Um legume, né? Um legume, alguma coisa assim. Mas é por isso que é tão importante ter rotina, né, Nara? Como tu falou. Tem que ter rotina para acordar, tem que ter rotina para tomar o café, para almoçar. A criança, ela gosta de rotina, ela ama a rotina, né? Ela se sente segura. Ela se sente segura, ela sabe o que vai acontecer, diminui muito a ansiedade dessa criança, sabendo qual vai ser o próximo passo do dia dela. Então, vamos colocar rotina nas nossas crianças, porque também é super importante para a família, para os pais, né? Ter horário de dormir. Eu brinco com os pacientes adultos, eu falo, sabe como quando orientaram as suas refeições quando você era para o seu filho? É dessa maneira que a gente deveria também continuar comendo. Se a gente comer um lanche uma fruta de lanche, comer todas as 5 cores no prato, então isso tudo, aquelas orientações, para a gente também é importante. Então, para os nossos filhos a gente vai deixar. Outra coisa, Fran, distração, gente. A distração, nem para adulto. Uma coisa que eu falo muito para os pacientes, que às vezes os adultos não percebem quanto comem, com a rotina corrida do dia a dia, senta na mesa com o celular, assiste televisão, faz 10 coisas ao mesmo tempo, às vezes dá comida para as crianças. Então, assim, da maneira como a gente faz com os nossos filhos, de fazer um prato, colocar... e falar, não, eu vou comer essa quantidade de alimento, claro, lembrando, né, da quantidade do bebê, mas sem ter distração. Já saiu um trabalho mostrando que até adultos que comem com distração comem cerca de 400 calorias a mais por dia. Se você fizer uma refeição na frente da televisão... Imagina. Então, assim, a gente perde essa percepção. E tem um estudo com criança também, né, Fran? A criança perde a percepção do quanto da saciedade dela, que é isso que a Fran tá falando. Então, ela perde essa ideia de tipo, eu já tô saciada, tá bom. E vai comendo. E para a mãe, o importante é comer e limpar o prato. Coloca uma distração. E limpar o prato. Então, Fran, qual estudo? Acho que você comentou comigo um estudo também. Então, ali, né? Então, a criança, a gente vê isso muito no restaurante. A criança tá ali com o celular na frente e ele nem sabe o que tá comendo. Ele só tá recebendo as colheradas. E aí, se você no final dessa refeição, você perguntar para a criança o que a criança comeu, ela não vai saber responder o que ela comeu. Porque ela não tem nem ideia do que ela comeu. Ela só sabe o que ela comeu. Será que isso é importante? Será que isso vale a pena, né? Não vale a pena, né? A gente não pode ter. É uma bola de neve, eu entendo muitas vezes, é cansativo, né? É estressante, às vezes uma criança que não quer comer, eu entendo toda a frustração, é preocupante, mas a gente tem que lembrar que
lá na amamentação, a mulher que amamenta, você não sabe quanto de leite essa criança está tomando. Porque na teta não vem os mls. A gente não sabe quanto está saindo né? O que a gente faz? A gente está confiando nesse bebê, ele está mamando a quantidade que ele precisa e nós estamos confiando nele. Né? Então isso é muito importante que a gente não perca essa confiança do bebê. O bebê sabe quanto ele quer comer, a criança sabe quanto ela quer comer, né? Então vamos aí, não... Uma coisa também que eu falo para os meus pacientes é assim, se você acha que... Como que a gente sabe que a criança está comendo a quantidade que ela deveria comer? Criança que está se desenvolvendo bem, criança que brinca, que está alegre, que está ativa, né? Que está ganhando peso e que está se desenvolvendo numa curva legal, é porque ela está comendo o que ela precisa, né? A gente não precisa ficar enfiando mais comida nessa criança. Então eu gosto sempre de falar isso também. Vamos confiar aí no bebê, porque o bebê sabe o que ele precisa comer. Sim. Fran, falta 7 minutinhos. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever nos comentários que a gente vai tirar dúvida de vocês. E assim, tudo que a gente falou na live são coisas que podem ter impacto da obesidade mesmo, para desenvolver uma obesidade infantil. Então, tem aumentado muito, é uma doença, então assim, a gente já sabe todas as complicações que a obesidade pode causar. Então, e assim, é questão pensando em saúde da criança, né? Não é só o peso. A gente também pensa na saúde emocional dos nossos filhos. Então, assim, muito importante. Uma coisa importante que eu queria também lembrar, gente, é que criança precisa brincar. Então, mantenha essa criança ativa. Além da alimentação, mantenha essa criança ativa e brincando. Eu vou colocar meu filho para fazer uma atividade. O que seu filho gosta? Então, é muito importante que ele goste do que ele está fazendo, que ele encontre, eu gosto de vôlei, futebol, brincadeira, e seja uma criança ativa em casa. Quanto ele precisa brincar. E assim, é interessante que a maneira como eles falam que está relacionado à obesidade é o tempo de tela. O tempo na tela, em computadores, em televisão, é quanto uma criança é menos ativa. É dessa maneira que eles fazem os estudos. É o tempo que a criança fica parada. Então, quanto ele deveria fazer de exercício? É 1 hora por dia, só que a gente sabe que é difícil prender a atenção da criança 1 hora, né? Principalmente se você for fazer atividades em casa. Claro que se ela for fazer uma natação 2, 3 vezes na semana, ou se for fazer futebol, a gente é mais fácil. 1 hora, depois de uma certa idade. Mas a gente sabe que é mais difícil em casa. Então, 4 vezes de 15 minutos por dia. Desculpa. Ou 2 vezes de 30 minutos por dia. Então é mais fácil. Você leva para andar de bicicleta, joga bola, pula amarelinha, pula corda. Gente, é brincando, tá? A criança é realmente brincando que ela vai gostar. E neste caso também dar exemplos. Porque a criança, ela vai aprender com os exemplos da família. Ela vai gostar, ela vê os pais fazendo alguma atividade, ela vai querer também fazer uma atividade que seja dela, não é para fazer igual. Não precisa levar a criança para fazer caminhada, não precisa nada, mas se os pais forem ativos, a criança também será. Com Tem certeza. uma dúvida, Fran. Minha bebê tem 1 ano e 10 meses, ela recusa muitas refeições, dificilmente consigo oferecer alimentos. Não sei se é do costume de se alimentar com a tia. A criança, quando ela faz 1 ano, a curva da criança, quando ela nasce até 1 ano, ela é assim. Quando a criança faz 1 ano, a curva se estabiliza e o ganho de peso, né, da criança, ela estabiliza também. A criança não vai ganhar 7, 8 quilos por ano, né? Ela ganha no primeiro ano, depois no segundo ano já diminui muito esse ganho de peso. A recusa dos alimentos pode ser uma fase de recusa mesmo, porque a partir de 1 ano eles não estão mais afim mesmo de conhecer alimentos novos, né? Tem o mundo todo ao redor, né? As distrações todas ao redor, a criança está aprendendo a caminhar, então realmente a alimentação fica em segundo plano, tá? E aí é importante também comer com a família.
O comer com a família é importante, para tirar a pelo distração menos da uma casa. refeição, né? Pelo menos Isso, uma pelo menos na refeição medida comer do com a possível, família. que a gente É. sabe que é difícil, né? Aí a gente não tem muito como orientar, né? Porque aí tem que ver A assim, outra ela coisa não que é tá. importante ela ver quanto de leite está tomando, se não está havendo, Exatamente. fazendo algum lanchinho antes, porque às vezes Antes. oferece tudo. Isso, Mas, isso. Tem Heloísa, a vários dica que a gente fatores dá aí que podem é, estar se interferindo nessa possível, mudança. Heloísa, a dica então é, se possível, você fazer uma refeição com a sua filha para ela observar vocês comendo, se você conseguir essa refeição sozinha com a sua filha. E não E forçar, ver né? Não sei o método que ela oferece, a criança tem a liberdade, a autonomia de comer com a mãozinha dela, escolher, né, o que ela quer comer. Às vezes mudar a forma de apresentar. Tem esses cortadores que a gente pode... Cortadores de bolacha mesmo, mas não para cortar bolacha, para cortar um pepino, né? fruta, Cortar um um pepino. tomate. Isso! Né? Fica o formatinho ali de um coração, de um passarinho, de uma borboleta. Então, esses cortadores também ajudam bastante, né? Se está oferecendo a beterraba só cortadinha, talvez ofereça a beterraba em palito, né? Se está fazendo a beterraba só cozida, vamos assar a beterraba, mudar Ralar. a preparação, ralar. Isso, com 1 ano e 10 meses já dá para ralar a beterraba, a cenoura, né? Ela consegue comer certinho. Então, mudar a forma de apresentação, porque a criança também não quer mais o beabá, ela quer uma novidade, né? Então, às vezes, só uma mudança na forma de apresentar esse prato já vai ajudar bastante a aceitação dessa criança. Isso. Gente, então, caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar do nosso direct também, que eu recebi um negocinho, falta 1 minuto. Então, eu vou encerrar. Tá bom. Olha, foi ótimo, foi um bate-papo. Espero que tenham ficado, tenha sido útil, né, para todos, que a gente tentou falar um pouquinho de cada coisa, mas para vocês entenderem mesmo que, primeiro, que a obesidade, ela causa, a infantil, ela realmente pode interferir na vida adulta e nas doenças. Então, assim, os fatores de risco começam na infância e as doenças aparecem no adulto. Então, muito obrigado, Fran, por você ter aceito o convite. Caso vocês tenham alguma dúvida também, a Fran tem o Instagram dela, ela também vai responder as dúvidas. E ela também faz atendimentos online, caso vocês tenham alguma dúvida e queiram entrar em contato com ela, que tem o link no Instagram dela. Muitíssimo obrigado. Obrigada a você. Muito obrigada pelo convite. Desculpa a minha internet, as minhas falhas aí de áudio. Tranquilo, ó, pela primeira vez não foi aqui em Sinop. Ah, meu Deus do céu. Nos Estados Unidos, gente. Eu com o problema da internet. Você já pensou? Gente, tá muito obrigada a todos beijo, obrigada. que participaram também, viu? Tchau. Tchau, tchau.